Meu querido, ontem Lula convidou os ministros do Supremo Tribunal Federal para bater um papo, para conversar, para jantar lá no Palácio da Alvorada com ele. Ele já tinha conversado na parte da tarde com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, e convidou os outros ministros para estar com ele e jantar com ele no Palácio da Alvorada ontem. Como foi um convite meio que em cima da hora, nem todos os ministros compareceram. Compareceu Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes. E estava também o advogado-geral da União, Jorge Messias, e estava também o ministro da Justiça, Flávio Dino, ali nesse jantar com Lula. E Lula, nessa oportunidade, apaziguando a situação entre o Congresso Nacional e o próprio Supremo, tentando pacificar a tensão que está hoje, né, em relação à PEC que limita a possibilidade do Supremo Tribunal Federal dar decisões monocráticas, singulares, não é? Onde, para suspender a eficácia de lei, terá que ser uma decisão do plenário, já expliquei isso em outros vídeos para vocês, tentando pacificar a situação. E nessa oportunidade, Lula aproveitou para dizer para os ministros que vai indicar exatamente isso, que vai indicar Flávio Dino para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Você sabe que abriu a vaga de Rosa Weber ali no Supremo Tribunal Federal. E Lula tem que indicar quem vai substituir Rosa Weber, ali dentro dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E Dino, nessa reunião, nesse jantar com os ministros do Supremo Tribunal Federal, com o próprio Flávio Dino, diz que vai indicar Flávio Dino para ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. E aqui vai entrar a questão do Senado. E ele falou também que vai indicar como Procurador-Geral da República Paulo Gonet. Paulo Gonet é aquele que foi indicado, que é o preferido, digamos assim, de Alexandre de Moraes e de Gilmar Mendes. Paulo Gonet é subprocurador-geral eleitoral hoje e que está ali pedindo, por exemplo, é ele que está fazendo as denúncias e pedindo a condenação de Bolsonaro em relação aos crimes eleitorais, os abusos eleitorais cometidos por Bolsonaro, em que desembocou já as 3 condenações por inelegibilidade. Tem mais 7 processos lá no TSE. Falei na hora do almoço sobre isso. Então, Lula disse que vai escolher Flávio Dino e Paulo Gonet. E você sabe que todos esses têm que passar na sabatina do Senado Federal. Lula indica e esses nomes, então, vão para o Senado Federal, tem que passar na sabatina do Senado Federal. Uai, e vai passar no Senado Federal? Lula vai indicar Flávio Dino, em que muitos senadores, principalmente da oposição, já disseram que não vão aprovar Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, e Lula vai indicar mesmo assim. E antes disso, nesse contexto, está tendo todo esse reboliço dessa PEC aprovada ali no Senado Federal. Eu tenho falado para vocês aqui que, na minha opinião, está havendo negociações por detrás de toda essa situação da aprovação dessa PEC no Senado Federal. Vocês sabem que é meu posicionamento. E se brincar, essa situação está por detrás de tudo isso. De passar o melzinho na boca dos bolsonaristas, dar uma acalmada, deixar eles, ó, grande vitória, não é? Que não é vitória nada, que o Supremo vai continuar com o mesmo poder, basta convocar o plenário e julgar e suspender a eficácia de uma lei e estará suspensa, inclusive dessa própria PEC, caso ela seja aprovada. E agora, de repente, Lula fala que vai indicar Flávio Dino. Meu querido, Rodrigo Pacheco deve estar conversando bem com o Lula ali para que possa passar e não ter esse dissabor de Flávio Dino não ser aprovado. Eu vou falar uma coisa para vocês, tudo está conectado. A gente não consegue, às vezes, puxar todas as pontas e fazer as ligações necessárias, mas tudo está conectado. E eu especulo e arrisco a dizer que, inclusive, o veto da exoneração da folha de pagamento também pode estar no bojo de toda essa situação. Como assim, André? Onde você quer chegar? Digamos que o objetivo de Lula, do governo Lula, seja, na verdade, conseguir aprovar Dino na sabatina do Senado Federal para ele virar o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Digamos que seja isso, toda a situação. Aí, para tanto, o governo precisa deixar feliz a galera. A galera ali precisa ficar feliz para apoiar e para não causar tanto tumulto, tanto embaraço. Nada melhor do que dar uma vitória para a galera. Qual vitória? Ai, conseguimos derrotar o Supremo Tribunal Federal, que é tudo conversa fiada, eu já expliquei para vocês. Seria uma grande vitória, eles estão felizes.
E a outra vitória seria o quê, Andréia? Derrubar o veto da exoneração da Folha. Ai, conseguimos derrubar Lula, conseguimos derrubar o veto de Lula, e feliz, feliz, e nos bastidores é o seguinte, vocês estão felizes? Estão? Muito bem, parabéns, vitória, vitória, vitória. Agora vocês não vão atrapalhar a indicação e aprovação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Ó, gente, porque para Lula indicar de fato e de verdade Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, ele não pode indicar e ter o risco de Flávio Dino ser rejeitado no Senado Federal. E é o Senado Federal que sabatina e aprova ou não, com votação no plenário. Para Lula fazer isso, ele tem que estar muito certo que ele terá a vitória e que Flávio Dino não será rejeitado. Para isso, tem que ter toda essa articulação e deixar essa galera muito feliz, com duas grandes vitórias. A primeira vitória de ter conseguido ter aprovado a PEC, que limita o poder do Supremo Tribunal Federal. Só que eu já disse para vocês que o próprio Supremo Tribunal Federal, lá na frente, caso isso seja de fato de verdade aprovada, pode derrubar isso. E de fato de verdade, a tirada de poder é muito pequena, porque só não vai poder decidir monocraticamente, individualmente, um ministro só. Vai ter que ser convocado o colegiado e o colegiado todo vai decidir. Grande vitória. Mas é o suficiente para eles. Por quê? Porque eles precisam só da lacração, só de gravar o videozinho, fazer o videozinho, derrotamos o Supremo Tribunal Federal e conseguimos derrubar o veto de Lula. Ê, vitória! Na verdade, se brincar, Lula nunca quis ter vetado, só vetou para jogar a isca para depois pegar o peixe e ter a aprovação de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Porque se de fato de verdade Lula diz que vai indicar Flávio Dino, significa dizer que já está tudo pronto nos bastidores para que ele seja aprovado e não seja rejeitado no Senado Federal.